Bom dia, começando o nosso Café com Propósito hoje. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou colocar o tema aqui, ó. Peraí. Bom dia, lindezas. Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos falar sobre sucesso. Nossa, Karina, de novo, vamos falar sobre sucesso? Vamos, gente? Bom dia, lindeza. Seja bem-vinda. Gente, eu vou colocar um negócio aqui, tá? Porque eu vi sem blusa, mas agora eu tô com frio. Aqui no escritório é gelado de manhã. Bom dia, bom dia. Quero falar com vocês sobre sucesso, sobre ser bem-sucedida, sobre ser próspera. Quem quer? Quem quer ser próspera, gente? Fala pra mim. Quero falar com vocês sobre esse tema, mas numa perspectiva diferente. Tentando arrumar um jeito com esse cabelo aqui, gente, ó. Vai me falando se você tá me ouvindo bem, se você tá me vendo. Essa semana a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque tantas coisas acontecendo aí na rede social, não sei se vocês estão vendo, exemplos de pessoas, né, bem-sucedidas, perdendo tudo que conquistaram por conta de escolhas erradas, por conta de nutrir o ego, pessoas aí compartilhando, né, como às vezes o sucesso, o caminho do sucesso levou elas a perder tantas coisas importantes na vida. Então eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo uma metade do ano de 2025, onde a gente está replanejando, né, as nossas metas, replanejando os nossos passos. E se você não faz isso, está na hora de fazer, está na hora de você planejar aí os próximos passos. Porque afinal de contas, se você não planeja, como falar, se você não está planejando alcançar o seu sucesso, você está planejando não alcançá-lo. Então é preciso que você tenha clareza sobre os próximos meses, o que é que você precisa fazer e o que você precisa deixar de fazer para você de fato alcançar o que você deseja. Às vezes você já até alcançou, né? Então o que mais você poderia alcançar? Me fala aí, você está satisfeita com o que você alcançou até agora aqui no metade do ano? Me fala de verdade, tá, gente? Você está satisfeita com os resultados que você está tendo no seu negócio, no seu corpo, na sua saúde, no seu relacionamento, as coisas que você alcançou, conquistou? É importante a gente fazer essa avaliação. Você já fez? Nós estamos hoje no dia 21 de julho. Então, nós estamos assim, passamos da metade do ano, então nós estamos avançando aí para os próximos meses. Então, é mais do que inerente a esse momento a gente falar sobre caminhos, passos, estratégias e sobre sucesso. E eu quero fazer uma pergunta hoje, que foi uma pergunta que eu tenho me feito nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 8 anos, quando eu vivi uma situação que me fez questionar o tipo de sucesso que eu estava buscando. Como vocês sabem, né? Hoje eu trabalho como mentora de mulheres, hoje eu sou líder de uma comunidade, eu sou escritora, sou palestrante, essa parte toda que tem a ver com a minha vocação e chamado que eu ensino. Mas lá atrás eu não tinha essa clareza. E lá atrás o que eu queria era ser empreendedora, porque um dos meus valores é liberdade. Então eu sempre tive muita dificuldade de me colocar em ambientes e engessar o meu tempo, né? Então isso é uma dificuldade minha, que eu entendia como algo da minha imaturidade lá no início, quando eu comecei a trabalhar, mas depois eu entendi que era um valor. E por entender que isso é um valor e que tem a ver com a gente tem valores pessoais e valores profissionais, né? Então é um valor pessoal meu, mas também tinha a ver com o meu valor profissional, que é o empreender e a liberdade de ousadia. Eu percebi que o empreendedorismo seria o formato que mais me atenderia. Mas
nessa época, há 8 anos atrás, eu tinha uma forma de empreender, eu estava buscando sempre pautado em lugares errados. Então eu queria montar um negócio, eu queria prosperar, eu queria ter sucesso, mas fundamentado em coisas erradas, que estavam me levando para um caminho que não era um caminho saudável. Então eu não sei se você já viveu isso. Então eu escolhia, assim como a gente escolhe as profissões lá atrás, galgar esse caminho aí de sucesso, de prosperidade, de ter notoriedade ou relevância, mas com base em medos, com bases em status, com outras bases que não necessariamente eram as bases certas. Então eu quero que hoje você pergunte e faça uma reflexão de qual tem sido o preço do seu sucesso. O que você tem pago para alcançar aquilo que você tem buscado. E aqui, gente, eu tô falando do sucesso, não é um sucesso daqueles enormes, né? Eu quero ser rica, milionária. Não, às vezes são os pequenos sucessos mesmo. De pagar todas as contas em dia, de dar tudo certo em casa, de você ter um carro, de você ter a sua casa, sabe esse sucesso? Qual é o sucesso que você tem buscado? E qual é o preço que você tem pago? E eu quero que você reflita nisso. Será que na busca por alcançar e provar o seu valor, na busca de você atender às expectativas dos outros, porque o que mais acontece é que muitas vezes a gente estrutura o nosso planejamento e a busca por algo que está fora de nós mesmos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu compartilhei com vocês no fim de semana que na semana passada eu fui numa palestra muito maravilhosa, uma palestra que trouxe muitos insights. Mas uma das partes trazidas ali da história e do conteúdo me fez refletir sobre: será que vale a pena cumprir todos os requisitos, bater todo ali o checklist do que as pessoas determinam como sucesso em algo, para chegar lá no final e olhar e falar, cara, o preço que eu paguei para isso foi alto demais? Porque, gente, lembra? Eu fiz até uma postagem aqui, né? Um vídeo falando sobre... A postagem do Thales Gomes falando sobre os bilionários, né? Que vivem uma vida exaustas, não dormem, não descansam. E por isso que vai pra frente o país onde eles estão. Ou por isso que eles são bem-sucedidos. Eu discordo disso totalmente. Porque eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa refletir é qual é o sucesso que a gente tem buscado. Então, primeira coisa que eu quero que você pense: você tem buscado que tipo de sucesso? É seu? É algo que é legítimo? É algo que de fato você quer? É isso, e isso é uma das coisas que eu queria muito que vocês avaliassem. O sucesso que vocês estão buscando no seu dia a dia, de fato, tem a ver com quem você é? Tem a ver com aquilo que está conectado com a sua alma? Que tipo de sucesso que você tem buscado? Não, Karina, eu só quero fazer dinheiro para poder viajar, para poder pagar minhas contas, para cuidar dos meus filhos. Ok, isso tem a ver com o que está descrito aí, impresso na sua alma. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o que eu recebo muito por trabalhar com mulheres que estão em transição de carreira, que estão insatisfeitas, estão meio perdidas, é que muitas vezes na busca por conquistar e alcançar o sucesso, elas estão na verdade numa busca de provar o seu valor. Elas estão numa busca de viver algo que elas não tiveram quando eram crianças, quando eram mais novas, e agora elas estão aí correndo atrás para não viver escassez, para não se sentir rejeitada, para não se sentir diminuída. Então estão buscando às vezes um sucesso, mas que preço que elas têm pago? Então será que você não está nesse lugar de exaustão, de extremo cansaço, porque você está buscando um sucesso e está adoecendo no caminho? Será que na verdade essa busca sua não está fazendo você abrir mão de coisas que talvez lá na frente você vai se arrepender de ter aberto mão? Como o tempo com a sua família, como a sua saúde,
como paz. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. A minha paz é algo muito precioso. Talvez seja uma das coisas mais ricas na vida de uma pessoa, é se sentir em paz. Então, se a sua jornada, a sua caminhada não está permitindo você viver em paz, está na hora de você avaliar a sua rota. Relacionamento para mim, gente, é algo precioso. Estar com a minha família, com as minhas filhas, ter tempo de qualidade com elas é muito rico para mim. Talvez uma das coisas mais ricas, talvez um dos maiores exemplos de ser próspera é olhar para o meu marido e a gente estar junto, e olhar para as minhas filhas, a gente poder compartilhar de momentos juntos, de uma forma saudável. E será que o sucesso que você e eu temos buscado tem permitido isso hoje? E aí eu vou falar com você, Karina, mas a gente não tem que correr atrás agora, principalmente se a gente é mais jovem, porque lá na frente a gente vai viver isso. Talvez você tá falando que você já tá lá na frente, né? Eu tô com meus 20 e poucos, 30 e poucos, você tá lá com seus 40 e tantos. Eu vou falar com vocês, isso é uma riqueza que precisa ser vivida hoje. Os seus valores, aquilo que é importante pra você, o tempo em família, sabe? Estar com os seus, cuidar da sua saúde, viver coisas prazerosas, precisa ser vivido hoje. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Porque você só tem o hoje. O fato é que você só tem o hoje. Nós ontem recebemos a notícia da morte da Preta Gil, 50 anos. Ela viveu 50 anos, os últimos anos com muito desafio e dor. Mas você só tem o tempo do hoje, do agora. Então, para de acreditar nessa crença de que agora você precisa sofrer muito para fazer dinheiro, para poder e tal. Você, quando você tiver, quando você for, quando você alcançar, você aí vai ter sucesso e vai poder ter tempo com a sua família, vai poder cuidar de você, vai poder fazer coisas que são importantes para você. Não, querida, você precisa fazer as coisas, mas ir buscando minimamente isso hoje. Porque é isso que vai nutrir a sua alma e o seu espírito. Então, a que custo? Qual é o preço que você tem pago pelo sucesso que você tem buscado? Sucesso é bom. Gente, sucesso é bom. É muito bom. Quem gosta de ser uma mulher de sucesso, quem gosta de alcançar sucesso aqui, levanta a mão. É bom. É bíblico. Prosperar é bíblico. Mas sucesso a qualquer custo pode te levar à ruína emocional, à ruína espiritual e até física. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Estão preparadas? Estão preparadas? Eu quero ler um texto para vocês que talvez seja o que você precisa ouvir hoje. Tá lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Diz o seguinte, presta atenção. Pois, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que ele está falando aqui? Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro, o homem bater todos os cheques de pessoa bem-sucedida? Que proveito há você, mulher, cumprir todos os requisitos determinados culturalmente para você ser uma mulher bem-sucedida? E aí eu falo, desde você, mulher que está no corporativo, ou você que está aí com o seu negócio, ou você que é dona de casa, o sucesso que você está buscando. Que proveito há ganhar o mundo inteiro, ter todo esse sucesso, se você perder a sua alma? Se você se desconectar do seu espírito, que realmente é importante. Deus não é contra o seu sucesso. E nem é contra a prosperidade e riqueza. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele é contra um sucesso que te afasta de si mesma, ou que te afasta dele e te destrói por dentro. Deus não quer mais que você busque esse lugar, sabe?
se destroçando no caminho, se perdendo no caminho, exaurindo no caminho. Não, e claro, gente, sucesso exige de nós esforço e sacrifício. Claro que sim, não vamos minimizar. Mas é muito importante que você entenda o lugar que você está, para o qual você está caminhando e o que você está deixando para trás. Então, na palestra, na semana passada, algo que foi falado ficou, sabe, como um alerta de uma mulher extremamente alinhada com a sua imagem, com a sua postura, com aquilo que ela está construindo hoje, como ela ajuda outras mulheres hoje. Mas dessa uma mulher que olha para trás e fala: eu bati todos os cheques do sucesso de uma mulher no corporativo. Mas nesse tempo eu deixei de olhar para mim, para o meu relacionamento e para a construção de uma família. Então, quantas vezes nós estamos correndo atrás de conquistas, não porque Deus nos chamou para isso, não porque tem a ver com o nosso propósito, mas porque a gente quer provar algo para alguém. E muitas vezes esse alguém é para os nossos pais. Muitas de nós estamos aí lutando, porque na verdade nós estamos buscando provar para alguém que nós somos boas, que nós merecemos, que nós somos capazes. Por quê? Porque no fundo nós sentimos que nós não somos boas, não somos capazes. Então, às vezes o sucesso que você tem buscado, que está te exaurindo, o caminho que você escolheu para alcançar esses resultados, essas metas, esses objetivos, esses sucessos, é um caminho que está te levando a abrir mão do que mais é importante. E aí eu te pergunto, você quer provar algo para quem? Fazendo o que você está fazendo, se destroçando no caminho, tá querendo provar algo para quem? Provar que você é capaz, mostrar que você dá conta, ganhar status, validação, compensar uma rejeição. A gente precisa entender que o sucesso ele precisa ser fundamentado na base certa. Nós estamos num tempo, gente, buscando ser bem-sucedidas com as bases erradas. E eu vou falar uma coisa com vocês, uma alma adoecida, uma alma que está ferida. O que significa ferida, gente? Foi com feridas, assim, pensa nas feridas principais que você viveu na sua história. Ferida de rejeição, de humilhação, sabe? Ferida de traição. Eu não sei, justiça, não sei o que você viveu lá atrás na sua história, que é a base pela qual hoje você fundamenta as escolhas desses sucessos. Porque muitas vezes esse ego adoecido, essa alma adoecida vai te levar a fazer acordos, escolhas, vai te levar a tolerar ambientes tóxicos, inclusive, relacionamentos que não são saudáveis, vão te levar a ignorar sinais do seu corpo, na sua mente, tudo para não fracassar. Então, se você, como eu, é uma mulher que tem dos maiores medos é o fracasso, é o erro, talvez você esteja nesse lugar. Então, eu conheço muitas mulheres, gente, que estão vivendo, tanto no mundo de negócios, empreendedoras ou no mundo corporativo, principalmente no corporativo, alcançaram salários bons, status, cargos, mas elas se perderam anos com seus filhos. Tiveram um desgaste físico e hoje vive aí no burnout, vive aí tomando remédios, e não que eu sou contra nada disso, porque eu acho que faz muito bem. Mas tiveram um desgaste emocional por conta dessa insatisfação interna pela busca de uma validação externa. Faz sentido, gente? Muitas mulheres que deixaram de olhar para si mesmas e por causa disso deixaram de viver os seus propósitos, porque ficavam se comparando com outras pessoas, com outras famílias, com outros relacionamentos, com outras empreendedoras e começaram a buscar ser algo que as pessoas mostravam que deveriam ser. E na verdade, quando fazem isso, saem do seu lugar e deixam de viver o seu propósito, deixam de cumprir o seu chamado, deixam de expressar no mundo quem elas nasceram para ser e de impactar as pessoas, porque estão aí muito ocupadas tentando ser alguém que elas não foram chamadas para ser. Nessa busca insana de chegar lá, de chegar no pico, de chegar no topo.
de poder mostrar para as pessoas. Eu fui uma dessas mulheres e eu abri mão. Eu vou abrir mão de mostrar aqui o meu carro, minha bolsa. Não que eu não possa mostrar, eu posso, mas isso não pode ser a base daquilo que eu mostro para vocês como sucesso. Então, uma mentora de sucesso é uma pessoa que viaja para Dubai, que usa carro importado, que tem uma bolsa da Prada, da Gucci, da Chanel, entende? Então tem algumas coisas que são símbolos do sucesso, que tá tudo bem se fizer sentido para você, mas você precisa olhar o preço que você tem pago para isso. Porque o que não pode, gente, o que você não deve é chegar no pico e olhar e falar, cara, eu me deixei destroçar no caminho. Como eu ouvi de uma mulher na semana passada. Eu busquei tanto ter um relacionamento desse formato, ter um status e um sucesso desse formato, que hoje o meu tempo de ser mãe passou. Eu não posso mais ser mãe. Não pelos métodos convencionais. E por mais que ela fale, estou bem resolvida, você sente na voz e na fala que isso vai ser uma frustração para ela. Nossa, Karina, mas que pesado é, gente. Porque às vezes o que você tá abrindo mão é da sua saúde. Ela abriu mão da maternidade. Você pode estar abrindo mão da sua saúde. Você pode estar abrindo mão na busca do sucesso que os outros estão falando que você precisa ter, de viver o seu chamado. E sabe qual que é o risco disso? Muitas pessoas, centenas, milhares, estão deixando de ser impactadas pelo que você carrega, pela sua distração de ser bem-sucedida aos olhos do mundo. Não tem como. O tempo vai passar, gente. O seu tempo vai passar. A energia, a vitalidade vai passar. Eu comecei a viver de fato, intencionalmente, porque eu já vivia antes o meu propósito e chamado, com meus 37 anos, 38. Foi quando eu tive essa minha crise que me fez, que eu adoeci, e aí eu tive que mudar a minha rota, e eu fui despertada, e eu tô aqui hoje para te despertar. Então você pode ter 30, 35, 40, 50 anos, 60 anos. Presta atenção. Não importa o tempo que você ainda tem, você pode cumprir o teu chamado e propósito, você pode se sentir realizada. Mas o que eu tô te falando, se você, quanto mais nova você for, mais conectada e alinhada você viver, mais tempo você vai ter de prosperidade e de viver o chamado do Senhor para esse tempo, para essa geração, mais vidas você vai impactar. Quanto menos você estiver distraída. Mas tem coisas que vão ficar para trás, tem coisas que eu não vou viver mais. Porque o tempo, a saúde, as oportunidades já passaram, não voltam. Então o tempo que você tem agora é a única coisa, de fato, que você tem, o presente. Então é agora que você precisa viver. A Kai entrou aqui e eu tava lembrando de você. A Kai é minha mentorada, é aluna da comunidade, e ela veio para ter uma determinada forma de viver, de ter um sucesso. E Deus foi desconstruindo ela nesse caminho, né? Tô falando com você de um pouquinho, cá. Até o momento que ela entendeu, que ela fala, Karina, ela falava comigo, né? Cá, eu entendi que eu quero realizar isso, mas hoje eu tenho 2 filhas, eu quero viver esse momento com elas. Vocês entendem? Então, o sucesso pra mim, o sucesso pra Kai, o sucesso pra Rê, o sucesso pra outras pessoas, pra cada um vai ser uma coisa. O que você precisa é entender qual é ele. Porque o verdadeiro sucesso, gente, ele precisa atender, cuidar e contemplar 3 áreas. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Porque todo sucesso que vem de Deus, ele cuida dessas 3 áreas. Nenhum sucesso pode comprometer a sua saúde física. A sua saúde física, a sua energia. O sucesso ele não pode comprometer a sua alma. Você precisa buscar ter uma mente curada, emoções restauradas, relacionamentos saudáveis, isso é importante. E o sucesso que vem de Deus, ele precisa também cuidar do seu espírito. Você não pode fazer coisas que ferem os princípios e valores.
Você não pode viver coisas para bater aí o check do sucesso do mundo e abrir mão da presença do Senhor na sua vida. Você tem que parar de ficar buscando sucesso de acordo com o que você tem aprendido muitas vezes, e isso faz com que você aprenda a ser autossuficiente, fazer tudo na força do seu braço e deixar de confiar e depender do Senhor. Porque o sucesso que o mundo está falando que nós mulheres precisamos ter é um sucesso de autossuficiência, que você é empoderada, que você é poderosa, é deusa. Mentira! O poder que habita em nós, aquilo que tem em nós, que transforma realidades, vem do Senhor, nada nosso. Então, se qualquer uma dessas 3 áreas, querida, você está negligenciando, o sucesso vai ser um peso na sua vida. E não foi para isso que Deus te chamou. E essa mensagem aqui não é para entristecer ninguém. É para te despertar, para te acordar. Você não precisa esperar o tempo passar para olhar para trás e falar, cara, me destrocei no caminho. Tô exausta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu marido trabalha, né, na área de indústria, na área industrial, muitos anos. E muitos anos destroçados no caminho. Nos últimos anos ele tem vivido um novo tempo, né? A gente mudou 2 vezes, ele trabalhou 23 anos numa empresa, ele adoeceu muito, teve burnout, aí ele mudou, foi para uma outra empresa, entrou no mesmo ciclo, depois ele foi para uma outra empresa nesse lugar que ele escolheu, porque ele entendeu que ele poderia escolher. Não é sobre você, você saber a vida que você quer e escolher um trabalho que cabe nessa vida, e não o contrário, como nós aprendemos. E do ano passado para cá, nós estamos vivendo um tempo de espera no Senhor para os novos passos e caminhos profissionais dele. E o que a gente mais a gente tem buscado é essa convicção de que muito já foi perdido no caminho, que agora o próximo passo de sucesso profissional precisa responder a um chamado, ao propósito do Senhor na vida dele. E eu falo isso com você. Você não precisa perder, gente, como eu perdi minha saúde para mudar a rota, como ele teve que adoecer, perder tanto tempo junto, sabe? O que você tá perdendo? Qual é o preço que você tem pago pelo sucesso que você quer? E eu não tô falando só sucesso profissional, não, tá? Eu tô falando do sucesso para as mulheres que estão buscando sucesso, às vezes, que não é profissional. Em outros lugares, em ministérios, em casa, nos seus negócios. Qual é o preço que você tem pago? Às vezes você tá cumprindo, você tá conseguindo nutrir os valores, né? De estar com a sua família, mas e o seu propósito? E os dons que o Senhor te deu, você tá multiplicando? Cuidado, porque o sucesso do Senhor, ele é composto por você conhecer a Deus, permanecer conhecendo a Deus e torná-lo conhecido. E você faz isso usando seus dons e talentos. Através do seu negócio, através da sua profissão, através do seu ministério. Se você está fazendo essas coisas, mas ocupando a só fazer, mas distraída, você também está perdendo algo. Talvez você está perdendo a oportunidade de transformar a vida das pessoas com quem você é, com quem você faz. Então não espera adoecer. Não espera perder tudo para alinhar o seu rumo, para ajustar a sua rota, para cumprir o seu chamado. Deus quer que você seja bem-sucedida, mulher, que você prospere nessa terra, porque os seus frutos glorificarão a Ele. Mas Ele não quer que você faça isso de qualquer forma e a qualquer custo. Entende? Porque você pode ter certeza de uma coisa, se está sendo de qualquer forma, a qualquer custo, você está fazendo isso no seu braço. Então você não vai glorificar Ele. Um sucesso que sacrifica relacionamentos conjugais, casamentos, família, saúde, não é um sucesso que glorifica ao Senhor. Sinto muito. E eu falo isso, tá? Eu conheço histórias de pastores, de líderes, de pessoas que estão muito ali conectadas com Deus e que para viver o seu chamado com Deus, acabaram sacrificando a sua saúde e a sua família.
O Senhor não quer isso. Sinto muito. É porque nós estamos desconectadas em alguma área. Ah, Karina, quer dizer que a gente só tá cumprindo se tiver tudo zen? Claro que não, gente. A vida, deixa eu te falar, a vida adulta dói, custa. A gente sofre, nós estamos vivendo nesse mundo. Eu não tô aqui querendo viver síndrome de Poliana, não. Eu só tô falando que se você tá a vida inteira nesse lugar, nesse ciclo, você criou um padrão de comportamento e que talvez você precise ajustar. E claro que determinadas profissões e momentos da nossa vida, nós vamos trabalhar mais, nós vamos sacrificar menos, nós vamos adoecer às vezes, faz parte. Só que se isso for uma constância na sua vida, é porque você está fazendo no seu braço. Viver o nosso chamado, gente, não é um mar de rosas, não. Pode ser simples, mas não é fácil. Mas é esse o sucesso que o Senhor deseja. Que você faça, às vezes com dor, às vezes com um pouco de sacrifício, sim, cumprindo o que Ele quer que você cumpra. Porque Ele tem um número de pessoas, Ele tem um grupo específico, mulher, para você impactar através do que você faz, pessoal e profissionalmente. E Deus quer te mostrar o lugar, Deus quer te mostrar o objetivo, Deus quer te mostrar o sucesso que Ele tem para você. Aquele que vai te trazer paz, prosperidade e propósito. E não peso e ansiedade. É isso que eu quero te alertar. Faz sentido, gente? Alguém já viveu isso? Então, entendendo que eu sou uma dessas mulheres chamadas para levantar outras mulheres e para alinhá-las com a sua identidade e propósito. Porque essa é a minha missão hoje, através daquilo que eu tenho enquanto vocação, que é o ensino, que é a minha facilidade de comunicação e conexão. Eu resolvi fazer uma aula especial que chama A Coragem de Viver o Seu Sucesso. A gente fez uma aula falando destrave do seu sucesso. Mas não adianta você se destravar se você não tiver coragem para sustentar esse sucesso que você diz que quer. Entende? E Deus vai testar a sua fidelidade. Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Como identificar se o conceito de sucesso realmente está alinhado com aquilo que Deus tem. Como você vai alinhar quem você é e aquilo que Deus quer para você. Como você constrói resultados reais sem adoecer a sua tríade. E como é que você vai sair desse padrão de comparação que você tem se mantido presa. Então essa Masterclass é para você que quer ajustar a rota, quer prosperar, mas sem se perder no caminho. Então se você quiser ser uma mulher que é bem-sucedida, não porque os outros estão olhando para você e falando, essa aí é bem-sucedida, mas porque você sente paz e você tem prosperidade e você reconhece que o que você está fazendo, o Senhor aprova, eu quero que você venha para essa aula especial. Você vai mandar para mim no direct a palavra sucesso, que eu vou te liberar o link hoje à tarde desse grupo onde nós vamos fazer essa aula. É uma aula especial, com conteúdo inédito, com ferramenta. Então é uma aula que é uma entrega e muito maravilhosa. Talvez seja dessas entregas de sucesso, talvez seja a mais disruptiva. E eu quero despertar o maior número de mulheres para esse ano elas pararem de viver no automático. Para de ficar, gente, olhando a vida das pessoas no digital ou no off e comparando o seu sucesso, buscando a fazer coisas, ter o corpo de ir, a fazer a viagem de ir, ter esse negócio, ter essa situação. Para. E também para de viver uma vida no automático. Para de viver a sua vida. Talvez deixa eu te falar, se a sua vida tá gostosinha demais, tem alguma coisa errada. Porque a vida que se vive de propósito com propósito, ela não é fácil, porque o diabo não tá satisfeito. Então, se a sua vida tá muito no eixo, olha, se é porque você tá muito na dependência e confiança no Senhor, ou se é porque você entrou numa vida no automático, no conforto, e na verdade, tá na hora de você ficar desconfortável de novo, porque é no desconforto que a gente cresce. Então, se tá dando... E não é uma crença não, tá, gente?
Não acredite nessa crença. Também, se você acredita nessa crença, tá errado. Se você acredita que, nossa, tá tudo dando certo, então, nossa, tem alguma coisa errada. Não, não é isso. É sobre conforto. Tá tudo muito, sabe? Tudo muito morno. O Senhor não quer a gente morna. Na Bíblia fala que o Senhor fala como você não é frio nem quente, porque você é morna. Vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor não quer mulheres mornas. O Senhor quer mulheres quentes, posicionadas, decididas, daquelas que falam aquilo que Ele chamou para elas falarem, fazem aquilo para qual elas foi chamar. Por quê? Porque Ele sabe que essa mulher ela vai salvar uma geração. Isso não aconteceu só no tempo da Bíblia, não, gente. Isso não acontece só naquelas mulheres. Essa semana aconteceu uma coisa tão maravilhosa. Deixa eu compartilhar para fechar aqui com vocês. Eu estava atendendo uma mentorada minha e a gente está construindo a escada. A gente está construindo um negócio dela para ela fazer transição. E ela está vivendo um tempo tão, tão maravilhoso. E a gente fez um exercício sistêmico. E ela falou: Karina, quando eu era nova, eu ouvi uma vez de um pastor que falava de que Deus chama as pessoas improváveis para viver, para cumprir coisas extraordinárias. E eu achei aquilo incrível. E ela era adolescente, talvez. E ela falou assim, ela começou a arrepiar e falou: olha que coisa forte. Ela começou a arrepiar e falou assim: eu nunca imaginei que eu poderia ser uma dessas pessoas extraordinárias. Isso me emocionou tanto, me emociona, gente. Sabe? Porque Deus te chamou para viver o extraordinário. Deus te chamou, mulher, para ser bem-sucedida, para viver o extraordinário. Mas enquanto você estiver buscando ser a mulher que as pessoas estão dizendo que você tem que ser, ou buscando a se comparar com as outras mulheres, você vai se vestir como, você vai falar como, você vai ter coisas como, mas você vai continuar vazia. Você não vai viver plenamente. Entende? Porque Deus quer cumprir o extraordinário na sua vida. E o extraordinário na sua vida, gente, não precisa ser uma pessoa como Schindler, que salvou não sei quantos judeus. Não precisa ser não é sobre essa... Não, mas pode ser. Pode ser que você seja a Esther dessa geração. Vocês entendem isso, gente? Pode ser que o sucesso que Deus quer na sua vida não é que você esteja no palácio e seja coroada como rainha. Pode ser que o sucesso que Deus quer para sua vida é que você seja uma Esther que esteja disposta a morrer para salvar toda a geração de judeus. Vocês entenderam? Porque o sucesso para as pessoas ela já tinha. Ela era rainha, era bonita, ela era apaixonada, o rei era apaixonado com ela. Então a posição ela já tinha alcançado. Mas não, o Senhor queria que ela cumprisse o chamado. Qual era? Você vai fazer isso e vai libertar o povo judeu. E ela falou: mas se eu fizer isso eu morro. Será que não foi para isso que você foi escolhida? No caso dela, ela não precisou morrer. Mas outros precisaram. Para quê? Para que uma geração fosse salva. Vocês entenderam? Imagina Jesus Cristo se ele fosse ser bem-sucedido aos olhos daquele tempo, daquelas pessoas. Que seria uma pessoa guerreira, que pegaria na espada, que ganharia os desafios e lutas, que ia lá esbravejar com os líderes daquele tempo, uma pessoa que seria um líder guerreiro, um rei tipo Davi, né? Se ele fosse bem sucedido dessa forma, ele poderia ter naquele momento onde o soldado falou, né? Senhor, se tu podes, desce aí. Desce dessa cruz, sai desse lugar. Ele poderia falar: eu posso mesmo, e eu saio. Uau, ele seria ovacionado. Imagina que coisa incrível. Como é que ficaria registrado na história? Beleza. Você e eu estaríamos condenadas ao inferno. Vocês entenderam?
O sucesso que eu estou querendo te destravar não é esse sucesso que as pessoas estão falando. Hoje nós temos uma aula sobre finanças, sobre sucesso financeiro, lá na comunidade. Se você não é da comunidade, quer fazer parte, já acessar tudo que a gente está vivendo, entra na minha bio, link lá, a oportunidade de você entrar num custo muito em conta, R$ 69,90 por mês, acaba esse mês de julho, nós estamos nos últimos dias. Se você tem dúvida, me chama no direct que a gente vai te responder, ou eu ou alguém da minha equipe. Mas o que eu quero te falar é que o sucesso que Deus quer pra você, ele é muito além do financeiro. O financeiro é só uma parte. Entende? Porque o sucesso que ele deseja de você é que você cumpra o plano original da sua vida. É você voltar pra sua origem. Então, nessa Masterclass nós vamos aprender isso. Se você quiser fazer parte, você vai mandar pra mim no direct sucesso. Ou vai comentar na gravação aqui, ó, sucesso, que eu vou te liberar o link. Vai ser uma aula poderosa, profunda e de destrave total, tá? E quem entrar e participar dessa Masterclass vai ter acesso à nossa aula do destrave do sucesso que nós fizemos. Eu vou liberar o acesso de presente para quem se inscrever na Masterclass que nós vamos fazer a coragem de viver o seu sucesso, tá? Então, vamos lá, gente. Sucesso não pode ser a qualquer custo. Sucesso que vem de Deus, ele é mais leve, alinhado. Ele vai te trazer paz. E é isso que ele tem pra você. Você sai daqui dessa live hoje, lê Jeremias 29:11. Pra você entender qual é o sucesso que o Senhor tem prometido pra você. Pegaram alguma chave aí? Compartilha aqui comigo. Conta aqui pra mim se você pegou alguma chave. Se fez sentido você estar aqui hoje. Fala pra mim se fez sentido. Amadas, eu tenho uma missão. Eu tenho um número de mulheres que eu vou destravar até o final do ano. Eu estou em oração pedindo a Deus para que Ele possa confirmar esse número. Mas eu tenho uma missão, que é destravar e levantar mulheres, para que elas saiam de uma vida morna. Ou elas saiam de uma vida de sucesso a qualquer custo. E que elas vivam uma vida alinhada com propósito. E eu faço isso dentro da comunidade, mas principalmente direcionando de forma personalizada dentro da mentoria individual. Nós estamos vivendo um novo tempo e eu tenho um número de mulheres que eu quero destravar. Ô, querida, amo tanto a sua vida, Simone. Tô em dívida com você, né, Simone? O seu material tá aqui, ó, pra ser postado. Tem um material que eu já encomendei 3 vezes para entregar para você e para outras pessoas. E a pessoa não me entrega. Vou ver qual é o propósito do Senhor para isso. Gente, presta atenção. Tem muitas coisas que Deus está querendo falar para você e está querendo te direcionar. Tem muitos lugares para você ir, coisas para você alcançar que você não alcançou porque você está presa no medo. Tem muitas pessoas que precisam da sua voz, que precisam do que você carrega, mas enquanto você estiver enrolada com aquilo que você está vivendo, com as suas feridas, com os seus traumas, com as suas dores, você não vai viver. E às vezes você é uma Esther que o Senhor quer que se levante nessa geração, mas você não está deixando ser preparada nem para ser escolhida como rainha. Cuidado, cuidado. Às vezes o deserto que você está passando, às vezes o desafio que você está vivendo, Deus está permitindo para te preparar. Se você ficar resistindo, você vai ficar, em vez de 4 dias, 4 semanas, 4 meses, 40 anos vivendo esse deserto. Assim como o povo dele. Para de ser rebelde. Para de ser rebelde. Para de resistir. E peça ao Senhor hoje, Pai, eu entendi. Eu quero ser uma mulher bem-sucedida. Eu quero alcançar o sucesso. Eu quero ter paz e prosperidade, como está em Jeremias 29:11. Mas eu não estou conseguindo. O que é que eu ainda não vi e não aprendi? Peça a Ele. Ele vai te mostrar. Assim como Ele tem me mostrado. Amadas, se você quer participar da aula que a gente vai ter, o Masterclass, tem a coragem de viver o seu sucesso. E ter acesso à aula que a gente fez maravilhosa, que a gente fez um exercício fantástico. A Cá mesmo falou que foi um exercício muito maravilhoso do destravo do seu sucesso. Você vai ter 2 conteúdos aí para te destravar nos próximos meses.
manda pra mim no direct a palavra sucesso, que eu vou liberar à tarde o link. E se você quer ter o meu acompanhamento nos próximos meses, vem pra comunidade. Nós estamos nos últimos dias aí da oferta exclusiva, condição especial. E a gente vai começar uma mentoria de aceleração para quem entrar na comunidade esse mês ainda. A gente vai ter a partir de agosto um programa de aceleração para que você possa realmente acelerar e esses 6 meses de 2025 agora, eles equivalerem ao ano todo. Ou seja, a gente vai fazer 5 meses o que você deveria fazer, né? Em 12. Tá na hora, é agora. Beijo pra vocês, eu espero vocês do lado de cá.